Olá campeões, bem-vindos ao nosso quarto vídeo do módulo de integrais do nosso curso de análise matemática 1. Até agora temos falado de integrais imediatas, né? Hoje vos trago mais um tipo de integral, que é do tipo ddx nesse caso. Então, integral de ddx sobre x é nada mais nada menos do que logaritmo natural de x, ou ln, como alguns preferem, né? ln de x, ou módulo de x, mais c. Nesse caso, sendo x uma função simples, como eu disse. No caso, se tivermos uma função um pouco mais, vamos dizer, complexa, estamos a usar a variável u, né? Para determinar funções complexas, a regra mesma, ln de u mais c. Como sempre digo, se não entendeu, não se preocupa, que teremos exemplos para tornar essa visão mais clara. Vamos ao nosso primeiro exemplo, né? Integral de d de x sobre x mais 2. Temos a seguinte expressão, né? Se notarem aqui, o coeficiente de x é 1, certo? Bem que aqui também é 1, mas nesse caso estou a falar de uma função composta, como eu disse. Se notarem aqui, teremos a mesma expressão. Muitos, né? Como eu participo do nosso curso, aplicarei um método de substituição. Até agora, para tentar facilitar as coisas. O que eu faço? X mais 2, eu digo que é igual a u. Nesse caso teremos, se isolarmos a variável x, teremos x é igual a u menos 2. Então já temos x mais 2, já sei que é igual a u, né? X é igual a u menos 2. Agora, quem é dx? Nesse caso, te convido mais uma vez a assistir às aulas que o Eduardo gravou sobre derivadas. Então, nesse caso, obteremos d de x, né? Derivada de x é 1, nesse caso, eu não preciso escrever aqui. A derivada de u também é 1, e a derivada de uma constante é 0. Quer dizer que d de x é igual a d de u. Portanto, substituindo aqui, obteremos. Quem é d de x? D de x é d de u. É igual a du, vamos dizer. du. Quem é x mais 2? X mais 2 é u. Então, aplicando, ou seja, consultando a nossa tabela de integração, nos diz que integral de d de u sobre u é nada mais, nada menos que o logaritmo natural de u mais c. Então, basta apenas substituir. Logaritmo natural de u mais c. E aí me pergunto, será que paro aqui? Claro que não. O nosso exercício original foi nos dado em função da variável x. Então, cabe a nós, né, substituirmos u por x. Quem é u? U é x mais 2. Então, igual logaritmo natural de u, que nesse caso será x mais 2 mais c, nesse caso. Está claro, pessoal? Vocês vão notar que, à medida que o curso vai andando, não vai ser necessário, ou seja, aplicar, às vezes, substituição, porque já teremos mais experiência. Mas por agora vamos manter mesmo nesse método de substituição. Sendo assim, darei mais um exemplo para terminarmos a nossa aula de hoje. Ok, temos a seguinte expressão, né? Integral de x d de x sobre x ao quadrado mais 1. Se tu consultares, né, a tabela de integração, verás que não tens assim uma fórmula apropriada a esse tipo de exercício. Então aqui o truque seria aplicar o método de substituição, como sempre. Pegamos a expressão de maior expoente, né? Nesse caso que é x ao quadrado mais 1, e
igualamos a uma certa variável. Como estamos a usar a variável u, vamos manter a variável u. Então, x ao quadrado mais 1 é igual a u. Certo? Nesse caso, o conceito de derivadas é importante. Como eu disse, consulte as aulas que o Eduardo deu. Nesse caso, teremos que achar a derivada dessa expressão e dessa expressão. Qual é a derivada de x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado, caso não te lembres, temos a seguinte regra de derivação. U elevado a n, nesse caso, a derivada dessa expressão será esse n deste será n, certo? Vezes a derivada de u, dessa expressão que temos aqui, vezes u elevado a n menos 1. Mas para mais informações, vai lá e assiste os vídeos de derivada. Então, que é o nosso u? Nosso u, vamos dizer que é essa expressão, certo? Então teremos, como diz, a derivada dessa expressão teremos n, que é 2, n desse, aqui, n, vezes u a derivar, nesse caso x a derivar, derivada de x é 1, não preciso escrever, e vezes u, nesse caso, vezes u elevado a n menos 1, nesse caso, vezes x elevado a n menos 1. Quem é n? n2, menos 1, 1. Então, 2x nesse caso. E, como sempre, d de x, que é igual a derivada de u, d de u, como já é sabido. Agora, se notarem, essa expressão aqui é a que nós temos aqui, no numerador. Então, o que é que nós faremos? Se mantivermos essa expressão x, d de x, e pegamos essa expressão e passamos para o outro membro, como está a multiplicar, vem com o sinal contrário, que é divisão, então teremos 1 meio d de u. Como o próprio método diz que é método de substituição, então teremos quem é x d de x? X d de x é 1 meio d de u, certo? 1 meio d de u. Quem é x ao quadrado mais 1? X ao quadrado mais 1 é nada mais nada menos do que u, com base às sucessões, né? Então temos u. Se lembrarem, no princípio da aula nós fizemos, eu disse que a constante pode sair do sinal de integração. Nesse caso, a nossa constante é 1 sobre 2, sai do sinal de integração, teremos d de u sobre u, certo? Sendo assim, se notarmos essa integral, é parecida a essa integral. Basta apenas utilizar a fórmula. Então teremos 1 sobre 2, que é essa expressão que temos aqui, vezes logaritmo natural de u mais c. Será que podemos parar por aqui? Claro que não, né? O nosso exercício foi nos dado em função de x, então devemos dar a resposta também em função de x. Então temos 1 sobre 2, logaritmo natural de u. Quem é u? U é x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1, mais c. Mas se vocês notarem, há certos livros, né, que escreveriam essa resposta da seguinte maneira. Como temos esse termo, ou seja, como o expoente dessa expressão é par, nesse caso pode ser ao quarto, né, ao oitavo, sei lá. Eles escrevem usando parênteses também. Nesse caso não está errado. Então, pode-se escrever dessa maneira ou dessa maneira, caso o expoente seja par. Então, pessoal, espero que tudo tenha sido esclarecido, né? Façam um bom proveito desse material e que compartilhem com o máximo de pessoas que puderem. E espero vocês na próxima aula. Valeu!